Bom, para quem tá chegando agora, é minha tolerância aí de alguns minutinhos, né? Já vou começar aí a transmissão, né, falar sobre o filme. Eu fico vendo aqui na minha tela aqui, eu acho fantástico. Mesmo com essa história toda, já, como tava falando, esse já é um filme que já veio com spoiler, um spoiler escrito há 3.500 anos atrás, que é a própria Torá, né, do livro de Shemot para frente, né, a Parashá Shemot, aliás é a Parashá que nós estávamos estudando, mas nada mais coincidência de que deu um estalo assim, acho que porque ontem fui na Pineior, né, fui rezar lá com o pessoal da congregação judaica Pineior lá em Petrópolis e te deu uma estudada sobre Parashá Shemot e conversar sobre o filme foi inevitável, e deu uma vontade também, então mas mesmo que já tenha feito, já exista o filme 10 Mandamentos, O Príncipe do Egito, essa é uma nova leitura, é uma leitura legal em alguns pontos, e muito não legal em outros pontos, né? Tem gente que não gostou. No cinema mesmo, eu vi assim comentários assim. Bom, já passei o trailer 3 vezes. Eu vou começar aí a nossa transmissão. Bom, shalom a todos. Sejam muito bem-vindos. Essa é a minha primeira transmissão, nunca fiz transmissão na minha vida, então assim, não sei se vai ficar legal. Mas eu sei que pelo menos já tem uma pessoa. Aqui tem 6 pessoas assistindo, então 6 pessoas já é super importante. Já tá mais do que justo, mais que perfeito. Vamos começar a transmissão. Vamos falar do filme em si, do Ridley Scott, que eu amo de paixão. Assim, é um grande cineasta, especialista. Ele é especialista em fazer filmes épicos. Gladiador, top. Não só pela produção, mas a história a história do filme é muito legal. Assim, Gladiador é fantástico. Ele fez também Cruzadas, que eu sou um apaixonado pelas Cruzadas, principalmente os Cavaleiros Templários. Mas tá aí, poderia ter tido uma história mais cativante do que o Gladiador. No caso, o Gladiador, o Maximus é um personagem muito cativante. Então o personagem de Cruzada não foi tão cativante assim. Ele fez também Robin Hood, uma leitura muito legal, que eu gostei muito, porque na verdade ele não contou a história que todo mundo já conhece do Robin Hood, né? Ele fez ao contrário, ele contou por que o Robin se tornou um fora da lei, né? Mostrou a questão do João Sem Terra, a questão do que o príncipe Ricardo Coração de Leão foi para as cruzadas, deixou o irmão dele, o João Sem Terra, lá no poder, e o João Sem Terra era um déspota, ditador, assim, complicado, deixou o país na miséria, e houve, assim, rebeldes. A história comprova que houve rebeldes, inclusive um tal de Robin Hood, que era um rebelde que fazia atos terroristas, né? Ele roubava dos ricos, dava aos pobres, uma coisa meio socialista, né? Quem me conhece sabe a minha visão sobre socialismo. Não entra o caso, não é objeto aqui da conversa. Então vamos começar a falar do filme em si. Primeira coisa, de onde tiraram, né, toda aquela teoria que usaram no filme. Quem assistiu o filme viu que a abordagem foi uma abordagem muito, como vou dizer, muito científica, uma coisa bem racional e com pouca intervenção divina, né? Basicamente havia lá um vizir lá do faraó que explicava todas as 10 pragas como se fosse um evento de um desequilíbrio ecológico, que uma coisa acabou fazendo efeito dominó que levou a outra, e o efeito foi em outra e outra e outra e outra. Bom, de onde tiraram isso? Que foi onde as pessoas mais criticaram o filme. As pessoas queriam realmente ver a intervenção divina, né? As 10 pragas. Pô, quem na Haggadah de Pissa, né? A gente vai lá, fica lá falando todas as 10 pragas. E eu fico muito emocionado em Pissa, né? As lágrimas que nós derramamos para as pessoas, né? Por todas os nossos irmãos egípcios que sofreram, né? Principalmente quando fala morte dos primogênitos, eu sempre fico, putz,
Nossa, caraca, a gente morreu, né? Os soldados morreram, né? Então as pessoas queriam ver uma intervenção divina, mas de repente mostrou um efeito dominó natural, onde nesse efeito natural era como se os hebreus estavam aproveitando aquelas confusões todas que estavam acontecendo no meio ambiente e estava dizendo que foi Deus que fez tudo aquilo ali. Né? Então tem gente que não gostou dessa abertura. Mas de onde eles tiraram isso? Principalmente essa teoria foi tirada do Simca Jacobovici, que ele fez um documentário junto com James Cameron, o diretor do Titanic. E nesse documentário eles começam a mostrar, através de fenômenos naturais que até hoje acontecem, que poderia ser exatamente o que aconteceu lá no Egito naquela época. Então, sendo que no filme o primeira praga, que foi o rio Nilo se tornou sangue, né, foi aquela treta lá que eu não vou falar porque para não ter spoiler. A versão da teoria do Simca Jacobovici e de outros cientistas, no caso o Simca Jacobovici é judeu, mas ele não é cientista, ele é jornalista. Na verdade, ele ele juntou teorias de outros cientistas, ele é um bom pesquisador, pegou um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, fez um Frankenstein de teorias e criou a teoria dele. Então, segundo Simca Jacobovici, vocês vão ver essa teoria muito bem explicada no documentário O Êxodo Revelado. O Êxodo Revelado tem no YouTube, aquele negócio, tem no Netflix também, quem assiste Netflix, tem no Netflix. É fácil conseguir assistir esse documentário, é muito legal, ele é bem extenso. A primeira parte é exatamente até a saída do Egito, depois do Egito até o recebimento da Torá. Então é bem legal, são em duas partes, ele é bem grande, muito detalhado e faz você pensar, é bem legal. Sendo que na teoria, como dizendo, o início da teoria diz que o que pode ter acontecido no Egito foi que o rio Nilo teve uma coisa chamada Mar Vermelho, que é um fungo vermelho, vários fungos, né, pequenininhos lá, que a concentração enorme deles acaba daquela sensação, aquela visão de que o mar ficou vermelho igual sangue. Você pode ter uma imagem aí, mais ou menos, imagina as hemácias. O sangue ele não é vermelho, ele é feito de vários compostos, e um deles é as hemácias, que são vermelhas, mas quando a gente vê a concentração enorme de hemácias, dá uma coloração vermelha. Então, baseado no que o Simca Jacobovici, na sua teoria, ele fala, é exatamente o que aconteceu. O fungo acabou matando os peixes. Matando os peixes, automaticamente mataria o predador natural, matou o predador natural dos sapos, né? Matava os girinos. O que aconteceu? Acabou sem os peixes, houve uma grande proliferação de sapos. E os sapos saíram e acabaram trouxendo doenças. Depois, quando os sapos morreram, não tinha mais mosca. Aí não tinha mais mosca. Aí começou a ter começou a ter moscas. E essas moscas começaram a levar doenças na pele. E assim vai. Essa é a teoria do Simca Jacobovici. Quem não assistiu o filme, acho até legal você assistir o Êxodo Revelado antes de assistir o filme, que aí a coisa vai se encaixar melhor. Bom, se essa for a melhor abordagem, eu não sei. E eu gostei muito. Até porque eu tenho uma tendência mais científica da Torá, eu tenho uma visão mais cética. É estranho, cara. Acho que eu não consigo. Um dia eu teria que fazer um vídeo só falando qual é a minha visão da Torá, como é que eu consigo. Até porque nossa página, Torá Nerd, é exatamente isso. Eu falo histórias em quadrinhos e falo sobre ciência. Que eu consigo achar uma harmonia tão grande entre fé e ciência, né? Eu não consigo viver diferente. Eu vejo tanta gente renegar a Torá. Porque isso aí é a história da carochinha. Não. Se você começar a... Bom, como eu fiz, né? Eu fiz tanta questão de querer um dia provar que a Torá estava errada, que eu acabei descobrindo que ela estava certa, pelo menos no meu ponto de vista. Mas vamos lá, vamos ver quantas pessoas aqui já estão aqui assistindo a gente aqui. Não acredito, eram 6 pessoas quando eu já estamos com 5, uma coisa era eu, beleza. Eu gostaria que se vocês pudessem botar aí o Vitor Costa, tá aí com a gente aí,
puder aí dar uma... Quem puder botar o nome aí de vocês aí, quem tá aí, de onde vocês vieram, fazer igual o Ventura faz, para eu poder ter uma noção até de... Que eu fiz uma pequena propagandinha, até porque eu fiz a coisa muito em cima da hora, fiz uma propagandinha em algumas páginas, eu queria ver de onde o pessoal assistiu. Mas beleza. Então daí que saiu a teoria muito humana da Torá. O Rabino Ventura, ele até achei legal porque ele fez um vídeo também falando do filme. E ele fala que no Talmud se diz que Deus minimiza os milagres. Isso porque para ter o mínimo de intervenção possível, porque nós temos, afinal de contas, o livre-arbítrio. Eu sugiro muito que depois, quando acabar aqui a transmissão, vocês assistam também, procurem, ou se vocês já viram, assista de novo a transmissão que o Rabino Ventura fez, que ele fala bem sobre esse passuco do Talmud, que eu acho legal vocês entenderem essa ligação entre a mínima intervenção divina, mas mesmo assim com grandes intervenções, né? Agora as pessoas vão perguntar assim, mas pô, então se Deus não fez nada, aonde está o milagre? Se simplesmente ia ser um processo natural, através do acaso, então aonde está Deus nessa história toda? Essa é a questão que as pessoas não estão conseguindo entender. Eu tenho a minha teoria, é a minha visão. A minha visão é o seguinte: o grande milagre não tá que o Rio Nilo Vermelho, dos sapos, das rãs, da chuva de granizo, das trevas do Egito, nada, tudo bem, isso aí é uma coisa, um fenômeno natural que aconteceu. Mas aonde está o milagre? O milagre foi estar exatamente naquele lugar, na mesma hora, um bando de escravos fugindo naquele exato momento. A probabilidade disso acontecer de uma pessoa já é uma coisa menor, mas um povo inteiro, milhões de pessoas, estar no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo momentinho. Bom, acaso, não sei, mas a probabilidade seria talvez de 1 em milhões e milhões e milhões e milhões. Zilhões, talvez. Esse é o milagre. A probabilidade mais improvável aconteceu uma coisa muito simples, né? Tem gente que ficou um pouco frustrada também com a abertura do Mar Vermelho. Foi mais um tsunami. As pessoas queriam que houvesse a famosa abertura. E a abertura, para mim, mais emocionante é a do Príncipe do Egito. Quando Moisés, lá no desenho, bate o cajado na água. Na hora, meus olhos ficam cheios de lágrimas. E o meu fico assim, fico... Uau, show! Mas já que eu comecei a sacar que o Ridley Scott começou a seguir a onda do Êxodo revelado, então eu já comecei a imaginar como é que ia ser a abertura do Mar Vermelho, que para muitas pessoas foi muito... poxa, eu queria ver... Frustrante, porque as pessoas queriam ver o Mar Vermelho abrir. E não aconteceu. Beleza. Mas tem um midrash fantástico. Eu não sei se o Ridley Scott teve acesso a esse midrash ou não, mas foi fantástico. Segundo o midrash diz, quando Moisés falou, olha, vocês vão ter que atravessar, as águas ainda não estavam abertas. E isso é o que está escrito no midrash. Isso é tradição judaica, assim, nada tirado do nada. O midrash diz que quando Moisés falou, olha, atravessem o mar, muita gente falou assim, mas o mar não está aberto, tá louco, cara, esse mar tá fechado, esse mar tá aí, fechadão, como é que eu vou atravessar? Até que um hebreu teve a coragem e ele começou a entrar no mar. Só quando a água foi entrando até chegar ao pescoço, foi que o mar se abriu. Qual é a lição que a gente aprende sobre isso? A lição que nos ensina é que não adianta Deus lhe prover coisas. Quando Deus criou o mundo, tudo que ele criou era bom. Durante todos os 6 dias da criação, tudo foi criado, era bom. E foi para o homem. Então tá tudo aí. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não é ficar esperando cair do céu. Isso não existe. Não na cultura judaica. Acontece coisas.
Mas não é o que a gente pede, é porque acontece. Então, assim, a gente tem que buscar. Eu vejo outras religiões esperando muito uma intervenção divina, e o povo judeu não espera intervenção divina. Inclusive existe a famosa expressão: em Mazal le Israel, não há sorte para Israel, não há essa questão de acreditar que vai haver, que vão acontecer, que vão nos ajudar, que a coisa vai aparecer no passe de mágica. Não vai. O que vai acontecer é o seguinte, você tem que fazer. Então, o Midrash fala exatamente o que aconteceu no filme. O mar não estava totalmente aberto, as águas estavam se recolhendo, mas ainda estava muito... a água começou a haver um baixio, mas mesmo assim não era um grande baixio, e as pessoas começaram a atravessar. E quando começaram a atravessar, e olha, era muita gente, então as pessoas têm a tendência a imaginar que as pessoas atravessaram o Mar Vermelho em 5 minutos, 2 minutos, como é nos filmes, né? Imagina 1 milhão de pessoas, demorou... Eu consigo imaginar que demorou aí uns 2, 3 dias. Imagina um estreito menor, que é o Canal da Mancha, nadando, dura pra caramba, nadando, andando, ainda tinha carroças, velhinhas, crianças. Vamos botar aí que durou 24 horas, 72 horas. Aliás, em falar em tempo, é muito importante também falar o seguinte: o Talmud diz que aquele período das 10 pragas durou 1 ano inteiro. Né? A gente vê muito nos filmes, na própria Torá, né? Fala em um capítulo rapidinho, mas a gente tem a tendência a achar que acontece. Hoje foi o Nilo virou sangue, no outro dia veio os sapos, no outro dia havia as moscas, e em 10 dias já estava povo livre. Não, aquilo durou um processo de 1 ano. Né? E isso eu também achei muito legal. O Ridley Scott, você vê que quando Moshe sai do Egito, né? Ele sai do Egito, e quando ele volta para Midian, né? Onde está a família dele, né? A família de Yitro, né? Que é onde ele morou quando ele era pastor. Você vê que o menino estava bem mais grandinho, né? Porque ele cresceu. Então passou-se um tempo. E esse tempo, segundo o Talmud, foi de 1 ano. Então o Ridley Scott manteve isso. E também achei muito legal. Mas teve coisas que as pessoas não gostaram, não engoliram mesmo. Por exemplo, a construção das pirâmides pelos hebreus. Não, gente. Realmente não aconteceu. A Torá é bem explícita. Diz que o que o povo hebreu fez foi a construção da cidade de Pitom e Ramsés, né, o Pi-Ramesses. E essa cidade existe, foi encontrada essas cidades, as ruínas, né, arqueológicas. Inclusive, uma coisa muito interessante, que nessas ruínas há uma tumba de um senhor, uma espécie de vizir ou de um ministro, né, uma pirâmide, e nessa pirâmide há a estátua de um homem de cabelos avermelhados, né, e barba, e usava um colete, né, um hobby, a veste multicolorida, que bate muito com Yosef, com José, que ele era o primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro do Egito, e ele também ele é famoso por suas vestes coloridas que o seu pai Yaakov deu para ele, né, onde rolou toda aquela treta que a gente já conhece com os irmãos, que vê dele como escravo, Mas nessa cidade de Pi-Ramesses, nessas ruínas, está lá. E usar barba e ter cabelos avermelhados era a maneira como os egípcios preferiam representar graficamente os hebreus e os ixos. Por quê? Os egípcios tinham verdadeira ojeriza a pelo. Eles se raspavam, né? Ficavam carequinha. Eu nunca entendi, né? O egípcio ele raspava a cabeça e depois botava uma peruca. Também nunca entendi muito bem qual é essa vibe dos egípcios. Mas, então, assim,
Então a Torá diz, e a própria arqueologia diz, que os hebreus construíram a cidade de Pitom e Ramsés. E aí você vai ver que eles construíram pirâmides, que não bate, né? Mas eu até entendo, eu até gostei. Por quê? Porque cinema é cinema, gente, e cinema é colossal, tem que ter aquela coisa colossal, entendeu? Então, nada mais justo que botar uma pirâmide, que é a coisa mais colossal que os egípcios criaram e construíram. Se bem que eu ainda acho o Vale dos Reis uma coisa fantástica, aquele buraco lá, uma coisa muito louca, mas assim, é a coisa mais icônica do Egito. Então, não sei, eu vou entender, e eu entendo a construção das pirâmides nesse filme do Ridley Scott, mais como uma liberdade poética, né, para criar, e até porque o filme é em 3D, eu vi em 3D, e em 3D é aquele negócio fica legal, eu achei fantástico, eu fiquei assim, de boca aberta, assim. Na minha cabeça tava falando assim, mas a gente não construiu pirâmides. Inclusive tem aquela famosa história que o faraó, quando para punir os hebreus, eles obrigaram a fazer tijolos sem palha. Isso porque já se usava o método de fazer os tijolos feitos de barro e palha. Não, vamos continuar o assunto. Então, esse é o realismo, né? Agora vamos falar de Moisés. Eu curti pra caramba aquele Moisés mais badass. Assim, eu acho muito legal. Assim, isso eu concordo muito com o Rabino Ventura. Curto mesmo, assim. Era a imagem que eu tenho mais do Moisés, de um líder. E líder não pode ser apático mesmo. Então, assista o vídeo do Ventura, que fala bastante sobre Moisés. O que o Ventura falou sobre Moisés é o que eu falei. Então, assim, é chover no molhado, então jogo bola pra frente. Agora eu vou falar de Miriam. Miriam, eu gostei pra caramba. Por quê? Porque o próprio Midrash diz que tanto Yoheved, a mãe de Moisés, quanto Miriam, elas trabalhavam fazendo como babysitter, como babá, né, de crianças egípcias. E essa ideia de que Miriam cresceu do lado de Moisés, achei muito legal. Assim, bom, alguns comentaristas dizem que Moisés sempre soube que ele era hebreu, mas não vou entrar muito nesses comentários dos rabinos, né? Mas assim, se fala que ele sempre soube, até porque foi amamentado pela sua própria mãe, por Yoheved, ele teve contato com o povo desde na sua infância, ele pode ter passado muito tempo longe, mas ele sabia meio de onde ele vinha, né? O Nun, que seria lá o ancião dos hebreus, eu gostei e não gostei. Eu gostei por causa do ancião. O povo hebreu sempre se preocupou muito com a questão do ontem. Então tá na Torá, né? Lembre-se dos dias de ontem, né? Por isso que manter a história, né? Você vê judeu aí até hoje reclamando do líbero de sangue quando se matava judeus na Idade Média, porque diziam que a gente matava crianças, pegava o sangue e comia para comer matzá. Então, assim, a gente nunca vai esquecer o Holocausto. Assim, porque o povo judeu é um povo que tem memória, ao contrário de outro, por exemplo, nosso povo brasileiro. O brasileiro é um povo que não tem memória. Hoje você vê o vereador que roubou, que foi caçado. No outro ano ele vai estar se candidatando a deputado federal e as pessoas vão votar nele. O povo não tem memória. Mas o Nun, ele fez o papel do ancião. E tem uma parte que assim, quando eu ouvi, eu falei, uou! Eu falei mesmo, assim, caramba, eu dei um soco assim na mesa, assim, na cadeira, falei, uau! Quando Moshe entra para conversar com os anciãos lá dentro lá de onde eles moravam, lá naqueles casebres, você via uma representação da árvore da vida lá na parede. Fantástico, fantástico, assim. E você vê algumas inscrições como assim, já era a tradição oral que era registrada. Eu fiquei até imaginando que esse Nun, que é o ancião, ficava e até porque, como você vê, ele estava ensinando Torá. Ele já ensinava Torá, falava assim, Adão, Havá, Adão e Eva. Você vê que ele estava
ensinando a tradição oral desde Avraham, e estava passando a tradição oral. Então, que algo como assim, Moshe apenas escreveu que já se falava, lógico, não foi Moshe que escreveu, foi Deus que escreveu, mas que essa tradição era para. Eu gostei muito daquilo. Agora, só não gostei porque ele poderia ser, em vez de ser o Nun, um ancião qualquer, poderia ser o Aharon. Aharon, ele era o sacerdote do povo lá, ele que mantinha, ele mais outros anciões, eles que mantinham a cultura, eram eles que mantinham a cultura, o conhecimento e toda a tradição oral. E Aharon, ele foi muito importante em toda a história do Êxodo em si, sendo que nunca deram o cinema, principalmente Hollywood, nunca deu muita atenção para Aharon. Primeiro porque você pode ver, quando Deus teve aquela conversa com Moshe na sarça ardente, uma das coisas que ele falou assim: mas Deus, eu sou travado de língua, eu sou preso de língua, sou em inglês até I have a heavy tongue, uma língua pesada. Alguns sugerem até que Moisés era gago, talvez ele falava assim, né, tipo língua sindical, ou ele gaguejava, ou sei lá, não sei, a gente não sabe exatamente qual era o problema de dicção do Moshe, mas Deus falou: então faça que Aharon, seu irmão, fale por você. Na verdade, se você parar para pensar, quem aparecia dentro da Torá para o povo, para o faraó, para todo mundo, era o Aharon. O Moshe só ficava no cantinho, chegava no ouvido do Aharon, ó, fala isso, é isso. E chegava o Aharon, que era um cara muito eloquente, o cara falava bem pra caramba, ele podia ser um político hoje em dia, assim, cara bom de falar com o público, e era ele que chegava e falava, ó. Isso que a gente aprende, que Moshe era um cara altamente livre, inclusive de orgulho. Ele não queria saber se o povo ia querer vê-lo como líder ou não, ele queria libertar o povo dele. E não estava nem aí se, como diz o ditado popular brasileiro, que papagaio come milho e periquito leva fama, ou é ao contrário, não, periquito come milho e papagaio leva fama. Moisés era um cara livre de tudo. E outra coisa interessante sobre Moshe no filme, você vê todo um desdém pela cultura egípcia, por toda aquela religião egípcia, como se ele nunca fosse um idólatra. Moshe no filme, ele é visto assim, ele sempre ria. Sempre ria quando falava lá dos presságios dos deuses egípcios. Ele ria. Ele não acreditava nada daquilo, porque ele não tinha nenhum vínculo com aquela idolatria. Isso também 10 pro Ridley Scott. Assim, campeão, na minha opinião. E tem o Aharon, que tem as pragas, a abertura, e também muita gente não gostou muito da questão do Deus menino. Aliás, tem gente que não gostou nem do primeiro encontro com Moshe, com Deus na sarça ardente. Eu também confesso que eu fiquei meio frustrado, entendeu? Mas ele quis dar uma ideia tão realista do filme que meio que sugeriu que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu foi um delírio de Moshe, né? Porque estava delirando e teve aquele sonho, meio que sonhou tudo aquilo. Mas até o sonho não foi legal. Não foi, eu achei que podia ter sido legal. Também receber os 10 mandamentos, né? Recebendo a Torá, os primeiros 10 mandamentos, faltou. Achei que poderia ter aquela treta, a famosa treta de Moshe ter quebrado as tábuas no bezerro de ouro. Não teve, mas apareceu o bezerro de ouro, assim, de uma maneira bem realista. Eu gostei pra caramba. E no mais, gente, as pessoas têm que lembrar que isso é um filme. Filme é uma releitura de uma releitura. E releitura o cara escreve do jeito que não quiser. E pelo contrário, como a gente pode ver, ele até pesquisou bastante coisa do Midrash, coisas do Talmud, até coisa do Zohar. Mas também, se ele fizesse uma coisa muito ligada ao que já se fala de Moshe, ia ser um outro 10 mandamentos. Ele é um cineasta, e nenhum cineasta gosta de copiar o que o outro fez.
Ele quis ter uma pegada mais real. Eu naturalmente tenho essa pegada mais real da Torá. E bom, eu dou palmas pro Ridley Scott. Quando eu saí do filme, lembro que tava eu e minha esposa, a Valéria lá, nós estávamos saindo do filme, aí tinha um pessoal cristão, né? Aí a gente ouviu ele falando assim, e aí, gostou? Aí o outro falou assim, nada a ver com a palavra. Como assim nada a ver com a palavra? Cara, muito a ver com a palavra. Né? Muito a ver. Políticas à parte. Eu achei muito... Outra coisa interessante. Moshe começou a fazer o trabalho dele através de terrorismo. O filme mostra que no começo da história, Moshe era um grande guerreiro, né? Um líder militar nato. O cara sacava dos Paranauê. Parecia até que tinha lido o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. O cara entendia. E ele começou a treinar os hebreus, né? Começaram a fazer uma revolta dentro deles lá. Legal, acho isso muito legal. Mas você vê que o que ele fazia? Ele fazia atos terroristas. E esses atos terroristas, daqui a pouco ele teve contato com Deus e Deus falou, meu irmão, tá tudo errado, ó. Tu tá na vibe errada, camarada. Deixa comigo e você vai ver as minhas maravilhas. Aquela coisa que a gente já conhece. Então, uma boa mensagem, meu irmão, não é com terrorismo que se faz revolução. Não é com terrorismo. Exatamente nessa semana encaixou que nós começamos o livro de Shemot, que é o livro que a Parashá, que começa falando de Moshe, e foi na mesma semana que teve o incidente dentro da revista, jornal Charlie Hebdo. Hoje são dia 11/1. Então, nessa época que eu estou fazendo esse vídeo agora, foi exatamente, coincidiu que eu estou passando agora, falar sobre o incidente da revista Charlie Hebdo e também da Parashá Shemot, que é o começo do estudo do livro de Moshe. Daí, o que eu quero dizer, primeiro que o terrorismo não funciona, não é e nunca será o caminho para nada. E outra coisa que é importante, que eu achei assim, para mim foi a cereja no topo do sundae. Eu gosto mais de sorvete do que bolo, então eu falo a cereja no topo do sundae. Foi aquela última conversa que Moshe fala com... Agora não lembro com quem ele falou, mas bom, ele falou com alguém, falando que assim, nós estamos todos unidos aqui, nós conseguimos sair do Egito. Aí ele fala, mas e quando nós estivermos lá? Quando tiver todo mundo já settled. Como é que fala settled? Aí ele fala assim, tá todo mundo estiver já em Canaã, né, em Israel. E quando nós já estivermos acostumados, todo mundo junto. E aí nós vamos estar tão unidos quanto? E isso a gente vai lembrar do Sinat Hinan. O que é Sinat Hinan? É um fenômeno que existe da história da Torá. Na Torá a gente já fala de Sinat Hinan desde Caim e Abel. Sempre há um ódio de judeu contra judeu. Então você vai ver isso em Caim e Abel, você vai encontrar isso entre Esav e Yaakov, você vai ver em Yosef e os seus irmãos, e durante toda a Torá, e durante toda a história do povo de Israel, até hoje você vai ver judeu contra judeu. Eu sou isso, eu sou aquilo, você é ortodoxo, eu sou Ashkenazi, eu sou Sefaradi, eu sou Yemenita, eu sou Caraíta, eu sou isso, eu sou aquilo, o meu ortodoxo, o meu ultra-ortodoxo, o meu é Hassídico, o meu é Bereslev. É judeu. Tanto judeu que quando foi nos tempos do Shoah, no Holocausto, os nazistas não queriam saber se você era Caraíta, se você era sefaradista, se você era Ashkenazi, se você era ortodoxo, ou ultra-ortodoxo, se era Hassídico, se era, sei lá, do Breslev. Ninguém queria saber. Ia todo mundo morrer. E todo mundo morreu nos campos de concentrações. Porque serem judeus. Então aquele negócio, parar, né, relembrar que somos todos iguais. Não há judeu mais ou há judeu menos. Existe o povo de Israel. E somos todos unidos. Bom, com isso eu termino aqui o meu primeiro podcast. Muito obrigado, toda rabá, por vocês estiverem até agora comigo, 10h30 da manhã. São agora 11h10. Falei pra caramba.
Tenha todos uma boa semana, Shavua Tov, e até a próxima.